Olá, bem-vindos a mais uma conversa com o especialista. Estamos hoje aqui com a doutora Alessandra Evangelista. Alessandra é médica ginecologista obstetra, com residência médica, formação em reprodução humana pelo Hospital Universitário Pedro Ernesto, da Universidade Estadual do Rio de Janeiro. E atualmente é coordenadora da residência médica de ginecologia e obstetrícia do Pedro Ernesto, da UERJ, e também do ambulatório de infertilidade do mesmo hospital. Então, primeiramente, Alessandra, bem-vinda, obrigado pela sua disponibilidade. A ideia é estar discutindo com você a respeito da infertilidade conjugal, tanto masculina como feminina. Um prazer estar aqui com você, João. É super importante a gente falar sobre, né, essa especialidade, a gente conversar um pouco, porque muitas pessoas têm dúvida, né, do que um especialista em reprodução humana faz, e eu acho que a gente vai aí bater o papo e tirar as dúvidas de todo mundo. Ótimo. Bom, o primeiro ponto para a gente falar em infertilidade é que para um casal conseguir a gravidez é preciso de estar tentando engravidar, né? Então, como é que você define quando que essas tentativas estão sendo infrutíferas, ou seja, quando que ele está desenvolvendo, quando você caracteriza a infertilidade ali? Eu acho que assim, por muito tempo, e até nos livros ainda se fala muito do tempo de um ano. Ou seja, o casal tentando por um ano, tendo relações sexuais frequentes, sem nenhum tipo de método contraceptivo, a gente acabava investigando esse casal. Mas o que acontece? Para todo mundo até estar mais inteirado do assunto. Hoje em dia, cada vez mais, os casais tentam mais tarde. Então, a mulher acaba tentando engravidar depois dos seus 35 anos. E a gente começou a perceber que esse tempo de um ano, para uma mulher que tem mais de 35 anos, era um tempo muito prolongado. E aí começou-se a se fazer vários trabalhos e a gente reduziu esse tempo. Então, se a mulher tem menos de 35 anos, esse casal está tentando relações sexuais frequentes, sem método contraceptivo, 12 meses de tentativa sem sucesso, já é considerada infertilidade e tem que investigar. Mas se essa mulher tem mais de 35 anos, esse tempo a gente encurta para 6 meses. Então, acaba investigando um pouco antes do que se investigava antigamente. E se a mulher tem 40 anos ou se ela tem algum fator que a gente já sabe, mulher ou homem, então, uma varicocele acentuada, uma endometriose, uma dificuldade para ovular, a gente não vai deixar esse casal tentar por 6 meses, por um ano, independente da idade. A gente já vai conversar sobre uma investigação mais atenta, um olhar mais atento para eles, justamente para que não passe tanto tempo e acabe dificultando, né, a vida desse casal. Quer dizer, a gente pode definir que a infertilidade vai ser definida quando está há um ano tentando sem conseguir. O que não significa que antes disso você não possa já estar intervindo, eventualmente investigando e tentando entender o casal. Isso, mas se tiver mais de 35 anos a mulher, encurta isso aí, vai em 6 meses para o especialista, para o ginecologista, para justamente ver o quanto é importante essa investigação. Ótimo, não precisa esperar esse tempo todo, né? Isso. É comum, quanto comum é a infertilidade? Porque, obviamente, que a gente acaba, muitas vezes, ainda mais com essa questão de mídias sociais agora, vendo muito aqueles que conseguem, né? Mas ninguém fala de que não consegue, né? E aí a gente tem aquelas pessoas que não têm filha, parece às vezes que é uma opção dela, não quer ter filho, mas no fundo talvez seja aquele tabu de não querer discutir, tá tentando, não consegue. Quanto comum que é a infertilidade? Eu acho que uma colocação que você fez é super importante, porque, inclusive, é uma coisa que eu falo muito na consulta. Os casais que estão tentando e não conseguem, eles têm a sensação de que todo mundo que está tentando está conseguindo, né? Eles falam isso, inclusive, na consulta. Todo mundo engravida, engravidar é fácil. E engravidar não é fácil, e cada vez mais a gente está vendo o aumento da infertilidade na população mundial. Então, em 2023, a Organização Mundial de Saúde, ela emitiu um relatório que 1 em cada 6 pessoas no mundo é infértil. Então, isso significa dizer aproximadamente 17,5% da população. E antigamente a gente se falava em 10%, no máximo 15%. Então, realmente vem aumentando e vem aumentando principalmente devido ao adiantar da idade para a tentativa. Então, quanto mais velho tentarmos, mais difícil vai ser, sem dúvida alguma.
Você falou de 15, 17% das pessoas, ou seja, num casal, se você tem duas pessoas, esse Aí, número é bastante elevado. bastante elevado, e se você parar para pensar, na verdade, o que que acontece? Os fatores, eles podem ser, né, associados. Então, existem casais que, às vezes, o fator realmente está associado à mulher, existem casais que o fator está associado ao homem, e existem infertilidades onde o fator é misto, onde ambos têm alteração. Então, realmente, a gente vai vendo que uma em cada 6 pessoas com infertilidade, essa incidência, né, aumentou. A gente tem que ficar de olho nisso, e qualquer médico, eu digo que, claro, o ginecologista, o urologista, ele vai estar mais afeito porque ele lida com essa situação, mas o endócrino também pode acabar conversando com essa mulher que tem um hipotiroidismo, por exemplo. Um endócrino pode falar com uma paciente diabetes, tipo 1, que está tentando engravidar com dificuldade. Então, todo mundo tem que estar atento a essa questão da infertilidade. Ótimo. Bom, e ainda pensando nessa questão epidemiológica aí, né, de esses números que você disse, a gente sabe que tem pessoas que têm um perfil ou que têm certas características que aumentam a incidência da infertilidade, ou seja, é mais provável que certas pessoas sejam inférteis do que outras, né? Quais são os principais fatores associados à infertilidade? Eu não estou falando para aquela pessoa que nunca investigou, para aquela pessoa que fala, olha, essa pessoa, a probabilidade é maior, né? Ela nunca tentou, nunca não investigou nada, mas a gente sabe, por exemplo, você falou da idade avançada, é um desses grupos, né? Obesidade. A gente poderia citar algumas situações relacionadas. Por exemplo, a idade, ela vem impactando. Então, para a gente pensar que uma mulher até 35 anos, a chance dela engravidar por ciclo é em torno de 20%, e aos 40 anos vai ser de 5%, a gente já fala que a idade é um fator que vai dificultar. Por que a gente não pode falar que, digamos assim, está associado à infertilidade? Porque a gente sabe que tem pacientes que vão conseguir. Então, a gente diz que os fatores acabam aumentando a probabilidade da infertilidade ocorrer. Assim como as portadoras de endometriose, existe uma alta incidência de infertilidade nesse grupo, aproximadamente 50%, né, das portadoras de endometriose têm infertilidade conjugal associada, assim como pacientes com síndrome dos ovários policísticos, que podem ter alteração na ovulação, dificuldade de ovular e, consequentemente, acabam tendo a dificuldade de engravidar. Você citou uma coisa importantíssima: obesidade é um fator de risco, sim, para a infertilidade. A gente, infelizmente, está vendo, né, no mundo também uma epidemia de obesidade. Então, tem vários trabalhos já demonstrando dificuldade, porque a paciente realmente, né, estando acima do peso, ela pode ter mais dificuldade ovulatória, ela pode ter uma maior incidência de abortamento. Então, isso tudo está realmente associado e realmente tem que estar de olho, tem que estar aí o tempo todo investigando. Ótimo. Bom, isso a gente falou de obesidade, falou de idade avançada. Isso é válido tanto para o homem como para a mulher, é mais para a mulher? Vamos lá. Isso é uma pergunta muito comum, né? Porque a gente fica falando o tempo todo da idade para a mulher, a idade feminina. E a idade feminina, ela é tão importante porque nós mulheres já nascemos com todos os nossos óvulos. Então, a gente só vai, infelizmente, gastando ao longo da nossa vida. A gente não produz óvulos novos. Já os homens, eles têm uma produção espermática a cada 3 meses aproximadamente. Então, eles renovam o estoque de espermatozoide. Então, lógico, se o homem tiver alguma doença, algum problema, uma virose, alguma questão até urológica, uma infecção, por exemplo, ele pode passar por aqueles 3 a 6 meses e depois recuperar e ficar tudo bem e renovar o estoque. Já a mulher, ela vem ao longo dos anos gastando os melhores em qualidade e deixando os com menos qualidade para depois. A idade masculina, os últimos trabalhos têm demonstrado que o ponto de corte de 45 anos, a gente já tem que começar a alertar aquele homem sobre o futuro reprodutivo dele. Então, alguns trabalhos até referindo que os homens também podem ser alertados para um congelamento seminal se eles pretendem ser pais mais velhos. Mas, sem dúvida nenhuma, a idade feminina é o principal ponto para a gente alertar esse casal. Ótimo. Ah, pensando em termos de causas, então a gente tem causas masculinas, causas femininas e causas mistas. Você tem uma ideia mais ou menos em números, quer dizer, o que é mais comum?
Bom, a gente tem um equilíbrio e isso é muito bom, porque essa sociedade, né, pressiona muito as mulheres. É muito comum que a gente, né, acabe escutando, ah, claro, alguma coisa dela, ela que não consegue ovular, ela que não está conseguindo engravidar. A mulher mesmo se cobra mais e a sociedade acaba impondo isso. Mas em termos de incidência, um terço dos fatores é feminino, outro terço masculino e outro terço realmente misto, associado aí também à infertilidade sem causa aparente. Então, a gente já tem nesse contexto que há um equilíbrio entre as causas, não é para a gente ficar, vamos dizer assim, achando que uma causa é mais prevalente do que outra. Existe esse equilíbrio aí dos fatores. Ótimo. Bom, e aí a gente vai pensar em algumas causas que de fato impedem o casal de ter filho. Vamos dar um exemplo aqui, uma cirurgia, que a pessoa pode estar estéril por causa disso. Tem causas que elas Uhum. diminuem a capacidade dela ter filho. Então, talvez ela seja uma mulher que tem uma menor probabilidade de engravidar, o homem que tem uma menor probabilidade de engravidar. Isso vai gerar um casal que você vai definir como infértil, por mais que não signifique que ele não vai poder ter chance alguma de. Ele pode Isso. ser que pode acontecer, né? Uhum. Sim, na verdade, a gente sabe que, obviamente, tem fatores, como você falou, que causam a esterilidade e estão associados principalmente a até técnicas de esterilização cirúrgica. Então, nós temos aí a vasectomia, nós temos a ligadura tubária. Isso vai fazer realmente com que aquela pessoa não consiga engravidar de maneira natural. E aí ela está aí estéril. Mas existem outros fatores que vão causar infertilidade. E aí a gente pode associar uma série de coisas. Então, fatores na mulher, na trompa. Então, ela pode ter tido, por exemplo, uma infecção pélvica, ela pode ter tido uma apendicite e aí acabou obstruindo as trompas. Ela pode ter tido uma cirurgia que acabou tirando uma das trompas. Fatores ovulatórios que podem dificultar essa ovulação, a mais prevalente, sem dúvida nenhuma, a síndrome dos ovários policísticos, mas outras doenças que causam ausência de ovulação também. E no homem, sem dúvida nenhuma, mais prevalente, fatores masculinos associados à varicocele. Então, às vezes, essa varicocele ela é assintomática, o homem não sente dor, não sente incômodo, mas pode estar aí associada a alguma alteração seminal relevante e importante a ponto de dificultar ele a engravidar. Ótimo. E aí chegou o casal então no seu consultório. Primeira avaliação, ó, estamos aí há um ano tentando, não, estamos há 8 meses, estamos há um ano e meio tentando, independente, enfim. E não acontece. Todo mundo está engravidando e a gente não. Ah, e agora, como é que começa essa avaliação? Eu sempre explico, João, que eu acho que o principal e que isso não vai ser substituído jamais é a boa conversa com o médico. Eu acho que isso é o crucial, o importante, é aquele papo para a gente poder entender como é que esse casal está, há quanto tempo eles estão tentando, o que já aconteceu na vida desse casal, será que já aconteceu uma gravidez que não evoluiu, será que eles já têm um filho e estão querendo um segundo? Então, todo esse contexto a gente precisa entender. Depois a gente parte, sem dúvida nenhuma, para a avaliação individual de cada um, tentando entender a parte de história pregressa, de doenças, cirurgias, condições que possam levar essa dificuldade. E, ao final desse processo todo, a gente vai direcionar os exames complementares. De um modo em geral, quando a gente está diante, vamos dizer assim, de um casal que nunca investigou nada, a gente vai fazer uma investigação básica completa. Então, a gente vai ver o espermograma dele, vai ver as dosagens hormonais dela, vai ver a parte do útero, se está tudo bem, a parte da trompa. Então, a gente faz uma investigação básica completa. Bom, se a gente já tem alguma coisa que suscite uma hipótese diagnóstica, a gente vai acabar direcionando. E é cada vez, pelo menos na minha prática clínica, mais comum eu também, nessa primeira avaliação, já tentar excluir a prevalência de endometriose, porque a gente sabe que tem muita associação. Então, tem muita paciente que você faz os exames básicos, tá tudo bem, e mesmo assim ela não consegue engravidar. É o que a gente chama de infertilidade sem causa aparente. Era muito comum antigamente levar essa paciente para uma cirurgia. Ah, não sabemos o que tem, vamos ver, né, o que tem dentro desse abdômen, dessa pelve dessa paciente. Hoje em dia a gente tem exames que a gente pode complementar, ressonância de pelve, ultrassom com preparo, a gente faz exames que possam excluir, pelo menos aí, a presença de focos de endometriose, que podem, sim, também levar essa paciente a uma dificuldade para engravidar.
Bom, então a primeira questão, na história clínica você vai avaliar toda a questão do ciclo menstrual, a parte hormonal, a parte de estilo de vida, histórico cirúrgico, outras coisas que podem estar envolvidas, avaliação, exame físico, né? Então, procurar, Uhum. e aí vai para os exames que forem necessários, né? Aí você vai identificar algumas causas que você fala, olha, essa pessoa de fato ela não pode não vai ter filho, não vai conseguir ter um filho naturalmente. Tem outros que você fala você tem um risco, alguns fatores que podem contribuir para isso e que eventualmente podem ser tratados, né? Um Sim. outro exame que eu acho que a gente não chegou a citar aqui, mas que eu queria entender um pouco a importância dele, é a avaliação genética. Vamos falar da avaliação genética. Inicialmente, para casais que vão se submeter a tratamentos de alta complexidade, principalmente a fertilização in vitro, a gente pede o cariótipo. Então, o cariótipo em banda G, que é um cariótipo constitucional, a gente acaba avaliando aí a constituição genética do casal. Hoje em dia, tem algumas pessoas falando, por exemplo, sobre essa questão da compatibilidade genética. Está muito comum essa dúvida e essa pergunta. Então, existe sim um teste, esse teste é chamado CGT, e ele avalia a presença de genes para doenças raras em qualquer um dos componentes desse casal. Consequentemente, se existe aí o mesmo gene, tanto na mulher quanto no homem, esse casal ele tem a probabilidade de desenvolver nessa criança uma doença rara, uma doença que pode ser evitada do ponto de vista genético, através de análise embrionária. Então, ainda não é amplamente divulgado, difundido, mas são as principais análises genéticas que a gente tem para fazer. Então, cariótipo e CGT. Casos específicos, a gente faz ambos, e, claro, né, em outros casos, a gente vai ter aí avaliações masculinas genéticas, por exemplo, para microdeleção do cromossomo Y, quando esse homem tem uma alteração seminal importante, para a mulher, quando ela tem uma baixa reserva, ou até mesmo jovem e com uma insuficiência ovariana prematura, a pesquisa do X frágil. Então, a gente tem um leque, vamos dizer assim, de testes genéticos que podem ser avaliados, mas todos muito bem indicados. Então, a gente costuma dizer que o cariótipo a gente pede para realmente excluir qualquer tipo de alteração futura nessa prole. E é um exame de sangue, é um exame tranquilo de realizar, de um modo em geral, para a infertilidade, há uma cobertura, né, dos planos de saúde, então a gente consegue pedir para esses casais sim um cariótipo. Os outros vão ter que avaliar aí a real indicação. Tá ótimo. Quer dizer, para quem está tentando e não está conseguindo, é um exame de início. Quer dizer, você vai, meio que vai fazer a avaliação genética nesse casal. Bom, não é obrigatório pelos guidelines, protocolos, mas a gente que trabalha com reprodução, a gente que vê né, uma incidência maior nos casais inférteis, a gente solicita, e principalmente quando vai para a fertilização, porque aí realmente a gente está tentando excluir que aquele casal tenha aí já na sua constituição algum problema genético que possa né, levar a prole a também ter problemas que façam aí aumento de incidência de abortamento, falha de implantação, sem dúvida nenhuma, é um exame que eu solicito. Ótimo. E aí, pensando na abordagem, então você tem uma série de coisas que você investigou e tem coisas que você fala, olha, isso aqui pode estar participando do problema, mas não é que você não vai conseguir. E aí a gente vai pensar em algumas abordagens que podem ser pensadas ainda antes de pensar em reprodução assistida, né? Primeira coisa que eu Sim. queria entender, a importância em relação ao estilo de vida. Ah, sem dúvida. Hoje em dia, uma das coisas que eu mais chamo atenção na consulta, porque está muito associado aí a uma alimentação adequada, né, aumenta a sua chance, atividade física, estar com o seu peso adequado, evitar consumo de bebida alcoólica e drogas, sejam drogas como tabagismo, que eu chamo de droga também, drogas lícitas e ilícitas. Mas eu converso muito com esse casal a respeito disso tudo e principalmente em relação à alimentação. A gente tem hoje em dia uma facilidade, vamos dizer assim, em relação a alimentos, principalmente
não naturais, né? A gente pode dizer assim, aquela coisa de abrir um pacote para se alimentar, né? Abrir um pacote de biscoito, abrir um pacote de sanduíche, abrir um pacote, né, o congelado. Então, tudo que a gente, obviamente, foge muito da natureza, a gente acaba se prejudicando. Então, eu oriento esses casais a começar a se alimentar melhor, a realmente, né, ter uma dieta, até uma das dietas que alguns trabalhos já demonstraram que aumenta a chance de gravidez é a própria dieta mediterrânea. Então, a gente vai ter aí um aumento de consumo, né, de verdura, legume, fruta, peixes, crustáceos, evitar realmente aí o consumo de farináceos. Então, isso tudo a gente orienta na consulta. E quando eu noto que aquele casal ele vai ter uma certa dificuldade de seguir as orientações, e em caso de endometriose, eu sempre oriento nutricionista. Eu acho que a gente tem que ter aí os nossos profissionais aliados a gente, conversar, colocar esse casal em acompanhamento em conjunto. Isso faz muita diferença. Eu já tive alguns casais que só esses ajustes já levaram o casal para a gravidez, ou seja, sem necessidade, como você falou, de técnicas de reprodução assistida, principalmente mais complexas como a FIV. Então, ajustar, né, medicina de estilo de vida, que hoje em dia todo mundo está falando, hoje em dia está conversando bastante. Legal. E obviamente que isso, numa pessoa de 20 e poucos anos, você tem mais tempo para isso. Numa pessoa de 37, 38 anos, é importante corrigir isso, mas talvez você não vai esperar tanto o resultado disso, né? Eu acho que quando a gente está diante de uma pessoa, né, que está tentando engravidar e a gente já sabe que a chance natural ela é menor, a gente costuma explicar isso logo na consulta e falar que a gente não tem tanto tempo para aguardar todas essas mudanças, mas que é importante que a mudança comece, porque a gente sabe que isso vai interferir tanto na gestação quanto antes, né, na probabilidade de conseguir. Então, por exemplo, eu tenho uma paciente que ela está muito inflamada, tem endometriose, está acima do peso, não faz atividade física, não se alimenta bem, mas ela tem, sei lá, 40 anos. Eu vou fazer os ajustes e a gente vai avaliar a reserva e saber se há aí um período de espera. Porque, na maioria das vezes, você aguardar em torno de 2 a 3 meses para uma mudança, desde que seja uma mudança real, é mais vantajoso do que a gente partir para uma gravidez onde vai haver tanto impacto, tanta inflamação, tanta dificuldade do ponto de vista de um organismo saudável. Engravidar com um corpo saudável faz diferença. Ótimo. Um dos problemas ligados ao estilo de vida é que, vamos dizer, o eixo hormonal, tanto masculino como feminino, é muito influenciado por isso, né? A mulher tem um ciclo regular, mensal, então muitas vezes tem essa avaliação mais precisa. E atualmente a gente tem, infelizmente, uma febre até de uso de testosterona, e uma das principais justificativas no homem é porque está com uma testosterona baixa, né? Só que muitas vezes está com uma testosterona baixa porque tem um estilo de vida ruim, né? Como que você orienta essa pessoa que está com infertilidade, o homem com testosterona baixa e aquela pessoa obesa, sedentária, dorme mal, e agora? Então, o que eu costumo dizer é justamente isso. Você está coberto de razão. Assim, a gente está vivendo uma epidemia de prescrição de anabolizante, como se isso fosse uma tábua de salvação, e não é. Então, a gente sabe e a gente avalia que quando aquele homem está realmente obeso, sedentário, então não pratica atividade física, não se alimenta adequadamente, não dorme bem, ele vai ter as consequências desse estilo de vida. Então, ele vai estar sempre cansado, ele vai estar com uma redução de massa magra, ele vai estar, às vezes, né, sem conseguir ter libido, que é uma queixa muito comum. Então, eu começo explicando que tudo isso depende realmente do estilo de vida. E, mais importante do que isso, é muito comum, e infelizmente comum, eu tenho recebido já homens já utilizando os anabolizantes. Porque vão em colegas que acham que tratar, né, essa queixa, essa falta da testosterona com a matéria-prima é mais relevante. Então,
Já que está faltando testosterona, vamos passar testosterona. E para a gente, da medicina reprodutiva, é infelizmente um veneno, porque no homem, o uso da testosterona pode levar, sim, à redução da produção de espermatozoides, inclusive zerando a produção algumas vezes, de maneira, infelizmente, até irreversível. Então, o homem, quando ele para dos anabolizantes, a gente tem que esperar em torno de 3 a 6 meses para ver se esse eixo vai voltar, se vai tudo funcionar e se efetivamente essa produção retorna. E às vezes não retorna. Então, o que eu costumo dizer? Precisa mudar o estilo de vida. Você não vai simplesmente voltar a ter um sono tranquilo, disposição, libido, se você continuar acima do peso, se alimentando mal, dormindo mal e não praticando atividade. Mas é muito difícil, né? A gente sabe que tudo isso costuma levar um tempo, a gente costuma realmente colocar para esse casal a importância, e eles é que têm que realmente entender e avaliar que realmente isso vai fazer diferença para o principal objetivo que quando eles me procuram, que é a realização do sonho da maternidade e da paternidade. Ótimo. Bom, então, só para resumir um pouco essa questão, você tem aquelas pessoas que chegam, muitas vezes até usuários de anabolizantes que não estavam pensando, né, não fizeram isso por conta da infertilidade, né, fizeram por outros motivos, e que, obviamente, isso leva à infertilidade, e aí agora chega um momento que eles querem parar para justamente poder engravidar. Nem sempre Existe. param. Na verdade, eles não querem parar. Eles não sabem da interferência. É mais Exato. ou menos assim que acaba acontecendo. Bom, e aí tem as pessoas que têm uma testosterona baixa, têm um estilo de vida inadequado, porque está muito, na maioria das vezes, né, está associado a isso. E aí, nesses casos, essa testosterona baixa, ela compromete a fertilidade? Olha, a testosterona baixa, ela vai comprometer a fertilidade quando a gente avaliar que essa testosterona está já tendo impacto na produção espermática. E, logicamente, a gente não pode esquecer que, para uma tentativa natural, esse homem ele vai ter libido, ereção, ejaculação. Então, a testosterona, quando ela está baixa a ponto de dificultar uma ereção, uma ejaculação, até mesmo libido, a gente vai, obviamente, orientar consultas desse homem com um urologista, mas nunca esquecendo a mudança do estilo de vida. Então, a gente conversa com ele que o principal para ele, né, para ele fazer é atividade física, boa alimentação e voltar a ter o peso adequado. Por quê? Quando a gente explica para ele que a testosterona ela é convertida na gordura em estrogênio, em hormônio feminino, ele começa a entender por que ele está tendo realmente toda essa repercussão. Então, se ele consegue emagrecer, se ele consegue reduzir o percentual de gordura corporal, isso já dá uma mudança. É porque é difícil, né, se passar dessa fase para outra sem ajuda. É o que eu costumo dizer, ninguém está acima do peso só porque quer, gente. Eu acho que o importante é ter ajuda nesses momentos. A gente sabe, sim, hoje em dia com vários trabalhos, que a obesidade não é um querer, é uma doença, assim como qualquer outra. Então, precisa de ajuda, precisa de um endocrinologista ali acompanhando, nutricionista, um personal. Eu falo muito sobre essa questão da atividade física, que às vezes sozinho a pessoa não pode fazer. Então, precisa realmente da ajuda, às vezes, da parceira. Então, se a parceira faz atividade física, eu sempre brinco, vai junto, dá a mão, começa uma caminhada leve, daqui a pouco tá fazendo uma musculação junto. Começar e fazer tudo sozinho tem que ter muita força de vontade. E a imposição do estilo de vida de todos, trabalhando muito, acorda cedo, chega tarde, não tem tempo para fazer atividade física durante a manhã, nem de noite, às vezes na hora do almoço, então tudo isso tem que ser avaliado. Eu acho que os casais que me procuram já estão diante de muita pressão. Então, a gente tem que explicar os motivos dessas mudanças, tentar implementar isso de uma maneira, inicialmente, de uma maneira fácil, uma coisa que seja uma mudança que seja palatável, para não ser uma coisa imposta, difícil de realizar e praticamente impossível de conseguir. A gente vai aos pouquinhos. Ótimo. Bom, então discutimos aqui várias causas que precisam ser investigadas. A história clínica vai direcionar para vários desses fatores
exames de suporte vão ajudar a ver outros fatores que talvez não sejam evidentes pela história clínica ou pelo exame físico, né? E aí a gente tem, obviamente, essas questões de estilo de vida que vão ser válidas para qualquer pessoa, independente de idade, independente de condição. Você tem outros fatores que são tratáveis e você tem fatores em que, de fato, você não vai conseguir intervir, né? Entre outras condições que você pode identificar e que, vamos dizer, que contribuem para a infertilidade, você falou da tireoide, o que mais que vai ter aí de outras condições que podem estar... Aumento da prolactina também pode impedir ovulação na mulher. A gente sabe que alguns fatores, né, endocrinológicos estão associados aí a uma redução da produção hormonal. Então, tudo isso a gente vai estar sempre avaliando a parte hormonal, avaliando para ver se tem alguma interferência, se algum hormônio desse está realmente inadequado e causando um distúrbio do ponto de vista clínico. Mas, sem dúvida nenhuma, uma das doenças que é o carro-chefe hoje em dia para a gente é a endometriose. A endometriose, ela é uma doença inflamatória crônica, ela realmente dificulta todas as etapas de uma fertilidade natural e, consequentemente, a gente acaba tendo uma intervenção maior e mais pacientes com endometriose buscando o auxílio dos especialistas. Assim, a endometriose é muito, muito prevalente. Ótimo. Bom, aí tem todo um tratamento da endometriose, mas é uma causa que a gente sabe que muitas vezes o tratamento não vai ser o suficiente para recuperar, vamos dizer, a fertilidade dessa mulher, né? Bom, e aí já no tratamento, então, primeiro, essas medidas de estilo de vida que vão ser indicadas para qualquer pessoa e tratamentos das eventuais condições que forem identificadas. Então, identificou um hipotireoidismo, você vai tratar, se identificou uma prolactina alterada, você vai tratar, a endometriose, você vai tratar a endometriose. Normalmente, endometriose, a pessoa já vem com um diagnóstico prévio, né? Uhum. Quer dizer, uma Sim. coisa que normalmente não é aquela pessoa. Isso que eu ia te falar, assim, eu recebo muita paciente já com diagnóstico, porque realmente eu acabo sendo referência para muitos cirurgiões que trabalham, né, comigo e para muitos colegas que sabem que eu estudo bastante essa área. Então, tem muitas pacientes que já vêm com diagnóstico querendo engravidar, então eu acabo conduzindo a parte da fertilidade em conjunto com os colegas que estão tratando da endometriose. Mas eu já fiz muito diagnóstico de endometriose, onde a paciente não sabia que o motivo era esse. Ou seja, veio para mim pela infertilidade, mas acabei fazendo o diagnóstico de endometriose por conta de todas essas questões. Uma boa anamnese, um exame físico, uns exames complementares. E aí, investigando, a gente chegou aí ao diagnóstico de endometriose. Às vezes, essa endometriose, dependendo da extensão, dependendo do acometimento do órgão, acaba tendo realmente, né, uma indicação cirúrgica. Para quem quer engravidar, isso precisa ser muito investigado, pontuado, estudado, porque não é todo mundo que tem que ir para a cirurgia, mas existem pacientes que vão ter indicação, seja pela dor ou seja por acometimento de órgãos de uma maneira mais nobre. Então, eu acabo tendo um equilíbrio em relação a isso. Tanto eu faço o diagnóstico, quanto recebo a paciente para conduzir a parte reprodutiva. Legal. Bom, e aí, já pensando, quer dizer, tudo bem, você vai fazer todas essas medidas, mas aquela pessoa, o casal que tem uma baixa probabilidade de engravidar, ou tem uma probabilidade diminuída, né? Aí você vai ter a opção de técnicas de reprodução assistida, né? Quando que você, sem considerar em qual técnica, mas quando que você vai falar, olha, não, olha, vamos já está discutindo, vamos considerar a possibilidade de fazer alguma técnica de reprodução assistida? Eu diria que a gente tem basicamente duas técnicas, baixa complexidade e alta complexidade. Quando a gente está ainda falando para esse casal de chances naturais, sem dúvida nenhuma, a gente tem a técnica de baixa complexidade, que é o coito programado. Então, muitas das vezes, a gente só vai ajustar. A gente vai ajustar, confirmar que ela está ovulando, ou até induzir uma ovulação, uma coisa mais tranquila para aquele casal. Ou seja, eles vão continuar tentando
namorando em casa. Eles não vão ter que ir para o laboratório fazer absolutamente nada. Eles só vão ter que ajustar ali quando é que o óvulo está chegando para poder, através de uma relação, conseguir engravidar. Então, essa é a técnica, digamos assim, menos complexa de todas. Mas, para essa técnica, o que eu costumo dizer é: a gente tem que avaliar a probabilidade de uma gravidez natural, porque vai ser assim. Então, a gente tem que ver como é que está a trompa, como é que está o espermograma, a gente tem que ver a questão da idade da mulher, para permitir uma real chance para esse casal. Outras técnicas, como você mesmo falou, pode ser que esse casal já tenha tentado tempo demasiadamente grande, então a gente já viu que as tentativas naturais já excederam o tempo e que essas tentativas naturais foram efetivas, porque isso é outra dúvida que os casais têm hoje em dia. Quando eu pergunto, quanto tempo vocês estão tentando? Ah, a gente não está tentando. Ué, vocês não estão tentando? A gente está sem pílula há 2 anos, mas a gente não conta período fértil, a gente... E aí o que eu tenho sempre que conversar com eles, olha, é um casal que mantenha em torno de 2 a 3 relações sexuais semanais, ele vai conseguir acertar o período fértil. Então, a gente tem que passar realmente para esse casal que, se ele tentou por um período de maneira natural, de maneira efetiva e não conseguiu, a gente vai falar de técnicas mais complexas que vão envolver aí o laboratório. Sem dúvida nenhuma, inseminação e fertilização. Tá. Ainda para as técnicas menos exigentes, menos, se eu usar um termo, menos complexas. Quando a gente fala em indutores da ovulação, o que é isso? Quando que eles são indicados? Então, vamos lá. A gente tem pacientes que não ovulam de maneira natural e espontânea. Então, elas podem ter o auxílio dessas medicações, que podem ser tanto comprimidos quanto injeções, que vão justamente fazer dentro do organismo delas o que o hormônio deveria estar fazendo, que é produzir um folículo. Esse folículo, ele fica dominante, vamos dizer assim, ele cresce, dentro dele o óvulo amadurece para ser depois liberado. Então, geralmente a gente faz para quem não está ovulando. É lógico que numa paciente, às vezes, ovulatória, a gente pode pensar em produzir mais. Os trabalhos demonstram que a hiperovulação não vai ajudar tanto assim. Mas algumas mulheres acabam querendo acompanhar essa ovulação ou até mesmo fazer medicações. O que eu costumo sempre orientar e alertar é para não fazer esse tipo de medicação sem acompanhamento médico. Então, fazer sem, né, muito comum, aquela coisa, eu tô tentando engravidar, aí uma amiga, uma prima, uma vizinha, eu tomei esse remédio aqui que me ajudou. Só que às vezes a prima, a vizinha tomou o remédio sob acompanhamento médico, fazendo ultrassonografia, acompanhando certinho, e você vai fazer esse remédio e acaba desajustando o seu ciclo, e acaba não te ajudando e, na verdade, acaba atrapalhando. Então, os indutores têm as suas indicações principais para aquelas que não estão ovulando. E mesmo assim, a gente precisa ter certeza de que existe chance de gravidez natural. Então, a trompa tem que estar funcionando e o sêmen tem que estar adequado para essa tentativa natural. E nessa condição ideal, ele aumenta, ele de fato ele é efetivo para... Você costuma ver muitos casais que têm sucesso na gestação natural com o uso de indutores de ovulação? Sim, a gente, inclusive, na UERJ, né, na universidade, infelizmente, né, pela questão do serviço público não ofertar técnicas de alta complexidade, a gente acaba acompanhando muitos casais através da indução de ovulação, fazendo aí o coito programado, e a gente consegue ajudar, sim, os casais. Tudo vai depender sempre da idade feminina e do fator causador. Então, se eu tenho uma trompa obstruída, mas a outra está funcionando, e a gente consegue induzir, a gente consegue ter folículo do lado que a trompa funciona, isso já vai deixar o casal num outro patamar do que ele tinha antes, porque ele não estava ali, ou ela não estava ovulando, ela não estava sabendo, né, de que lado que ela estava ovulando. Mas eu acho que o mais importante é isso, é determinar se há uma chance real e também estabelecer prazos, para que essa mulher, infelizmente, não se perca nessa tentativa natural e acabe perdendo tempo. Então, de um modo geral, a gente tenta esse tipo de tratamento em até 6 ciclos. O máximo que a gente tenta é 6 ciclos, para também não ficar extrapolando o tempo e a coisa dificultar, né? Com o tempo, a idade avançando,
qualidade da reserva, né, dos óvulos impactando, a gente estabelece bem isso. Ótimo. E quando você pensa nas técnicas de maior complexidade, quais são as principais? Então, ainda na baixa complexidade, a gente fala da inseminação intrauterina ou inseminação artificial, que justamente é uma técnica onde é um preparo do sêmen no laboratório, mas esse sêmen, depois de preparado, ele é colocado dentro do útero. Geralmente, a gente faz essa técnica quando a gente tem fator masculino, leve a moderado, justamente para poder ajudar essa capacitação espermática e colocar os espermatozoides mais preparados próximos já dessa trompa e desse óvulo que vai aparecer. Então, a mulher ela pode ter aí uma indução de ovulação, ou seja, ela pode tomar remédio, ter o óvulo liberado naquele período onde a gente vai colocar esse espermatozoide dentro do útero. Ainda é considerado baixa complexidade. E a de alta complexidade... E na inseminação artificial, então, a indicação é, obviamente, para uma causa masculina de infertilidade, né? Tubária também, às vezes, uma paciente que tem, de repente, né, precisa ter pelo menos uma trompa pérvia, e a gente pode também falar sobre essa questão da indução de ovulação e da colocação, principalmente visando a ovulação daquele lado onde ela tem a trompa. Uma coisa que a gente também avalia, às vezes é um fator cervical, muito mais raro hoje em dia, mas pacientes que porventura tenham fatores cervicais associados também se beneficiam da técnica de inseminação artificial. Ótimo. Agora, né, não tem casos masculinos em que de fato isso não é também, que precisa ter o esperma que seja viável para isso, né? Sim. A gente precisa de uma quantidade de espermatozoides móveis, progressivos, mínimos para a execução dessa técnica de inseminação. Então, existe um espermograma onde a gente avalia essa quantidade e a gente precisa dessa quantidade mínima para poder indicar essa técnica. Porque se a gente não tem nem essa quantidade mínima, aí a gente vai falar das técnicas realmente de alta complexidade, principalmente fertilização in vitro. Tá, então quer dizer, você vai pensar na inseminação artificial principalmente quando o homem tem uma baixa contagem de espermatozoides, mas não excessivamente baixa, seria basicamente isso. Basicamente isso. A gente tem que ter uma quantidade mínima aí. Geralmente os trabalhos falam algo em torno de 5 milhões de recuperado, tipo A e B, espermatozoides. Os trabalhos falam que no mínimo 5, mas o ideal para atingir uma gravidez, 8 milhões no recuperado. Então a gente vai estar sempre avaliando as técnicas de acordo com as indicações e, pelo menos assim, uma constante na minha consulta, uma constante no meu acompanhamento. Eu acho que para o casal estar participando ativamente desse processo, ele tem que entender qual é o diagnóstico, qual o tratamento indicado e por que ele está sendo indicado para aquele tratamento. Eu acho que quando um paciente ele consegue entender todo o processo, ele participa melhor, ele acolhe melhor o tratamento indicado, sem dúvida. E aí as coisas fluem melhor também. Ótimo, então já falamos das técnicas de indução de ovulação, a inseminação artificial e aí a partir disso vamos para as de maior complexidade. Sim, fertilização in vitro e de um modo bem simples até, né, para todas as pessoas entenderem, a junção do óvulo e do espermatozoide, quando a gente está tentando de modo natural, é na trompa. Então, eu costumo brincar com os casais e explicar que o laboratório de reprodução assistida é uma grande trompa, porque é lá que vão encontrar óvulo e espermatozoide. Então, esse encontro ele pode estar impedido de uma maneira natural. Então, por exemplo, a gente pode ter um fator masculino grave, onde a quantidade de espermatozoide não chegue na trompa adequada. Essa trompa pode ter alguma obstrução e, consequentemente, não dá para juntar óvulo e espermatozoide. Essa paciente pode ter alguma condição, por exemplo, endometriose, e ali o ambiente não está propício para essa junção. De um modo geral, a gente vai partir para as técnicas de alta complexidade, com indicações bem específicas. E, hoje em dia, a gente também tem a associação da idade feminina, porque a partir do momento que essa idade está avançada e a chance de engravidar de maneira natural é menor, a gente acaba partindo realmente aí para fertilização e conversando com esse casal até sobre a análise genética do embrião e essas coisas que estão associadas. Ótimo. Contraindicações para fertilização in vitro?
Contraindicações, vamos lá. Olha, hoje em dia, né, com todo o aparato que nós temos, as contraindicações são bem raras, né? Por exemplo, o casal pode falar assim, eu não tenho espermatozoide, por exemplo, né? O homem pode falar, não tenho espermatozoide. Então, existem técnicas onde existem a doação dos gametas. Então, esse casal ele pode fazer a fertilização, seja com óvulo doado, seja com o espermatozoide doado. Se essa mulher, por exemplo, nasceu sem útero, então, eu não tenho útero, como é que eu vou fazer uma fertilização e vou ter o meu bebê? Então, técnicas onde haja útero de substituição, ou que a gente chama de barriga solidária, onde ela vai ter um útero que vai auxiliar o desenvolvimento do embrião dela. Eu colocaria, sem dúvida, porque eu recebo bastante casais, questões religiosas. Tem muito casal que procura, que busca, e já chega me explicando que não vai fazer fertilização por questões religiosas, que não é a favor da fertilização in vitro pela religião. E aí, sem dúvida, é uma questão bem difícil, porque a gente tem que também tentar entender toda essa questão da fé, né, dos casais, que é tão relevante e importante. Ótimo. Você falou no começo a respeito da avaliação da compatibilidade genética, né? Ou seja, Sim. fatores que eventualmente aumentam o risco de alguma doença grave que impede a continuidade da gestação. Isso daí é relevante quando você está pensando em reprodução assistida, em reprodução in vitro? Olha, sem dúvida, porque a gente sabe, a partir do momento que esse casal tem alguma condição genética, que esses embriões eles podem herdar essas condições. Mas isso não chega a ser um impedimento, muito pelo contrário. Eu acho que acaba agregando todo esse processo, porque você pode analisar esses embriões e analisando justamente, podendo identificar esses embriões com a doença rara. Então, seria mais uma indicação do que uma contraindicação. Ou seja, questões genéticas familiares, hoje em dia, passaram a ser investigadas na própria fertilização. E é uma maneira que nós temos de investigar, digamos assim, o embrião antes, né, da implantação. E aí, mais uma vez, né, alguns casais não se sentem à vontade com essa decisão da investigação, entendem que não é o caminho para eles, mas existem casais que se sentem muito confortáveis e eu acho que a ciência está para nos auxiliar justamente para evitar que as doenças perpetuem numa determinada família. Então, hoje em dia, a análise genética ela pode ser efetivada nesse embrião, tanto de uma maneira como um screening, uma análise genética total, principalmente nas pacientes com mais de 38 anos, onde você vai avaliar esse embrião de acordo com síndromes mais prevalentes em idades mais avançadas na mulher, mas também podemos fazer estudos relacionados à alteração do cariótipo dos pais, ou seja, translocações que podem ocorrer e a gente tem que investigar, ou doenças monogênicas, como a gente falou, ou seja, aquelas doenças que vão estar ali presentes e que a gente pode realmente preparar uma sonda especificamente para investigar isso. Tá ótimo. Bom, Alessandro, eu acho que deu para entender bem toda a investigação inicial da infertilidade, um pouco como é conduzido esses casos, e obviamente que aí tem toda uma discussão em cima de cada uma dessas técnicas, que aí acho que é assunto para outra discussão aí. Queria te agradecer mais uma vez a sua disponibilidade e depois contar aí com outras discussões como essas. Vai ser sempre um prazer. Eu acho relevante, importantíssimo a gente conversar e discutir sobre todas as dúvidas que as pessoas que nos procuram tenham. Então, foi um prazer conversar com você e que venham outros papos, outros assuntos. Muito obrigada. Obrigado mais uma vez, Alessandra.